O inconsciente, essa vasta e obscura região que habita dentro de cada um de nós, é a chave para conquistas extraordinárias, mas também o maior obstáculo à nossa realização, porque é lá, nas profundezas da nossa mente, que residem os desejos mais profundos, as fantasias mais recônditas e os medos mais primitivos. É lá que se esconde a verdade sobre quem somos, o que queremos e o que nos impede de alcançar nossos objetivos. Mas como podemos acessar essa região inexplorada, essa terra incógnita que nos habita? A resposta é simples: através da autoobservação implacável. Devemos nos permitir mergulhar nas águas turvas do nosso inconsciente, sem medo de encontrar os monstros que habitam lá. Pois é apenas ao confrontar nossos próprios demônios que podemos começar a compreender as forças que nos movem. O desejo, por exemplo, é uma força poderosa que nos impulsiona a agir, mas também nos aprisiona em padrões de comportamento que nos impedem de crescer. Queremos algo, mas não sabemos o que é, ou melhor, não queremos saber. Porque o desejo é sempre ambíguo, sempre carregado de conflitos e contradições. E é exatamente essa ambiguidade que nos leva a reprimir nossos desejos mais profundos, a enterrá-los no fundo do nosso inconsciente. Mas a repressão não é uma solução, é uma ilusão, pois os desejos reprimidos não desaparecem, apenas se transformam em sintomas, em comportamentos compulsivos, em escolhas que nos levam ao fracasso. E é exatamente aqui que entram em cena os mecanismos de defesa, essas estratégias inconscientes que usamos para nos proteger da verdade sobre nós mesmos. A negação, a racionalização, a projeção são apenas algumas das armas que usamos para nos defender da realidade. Mas essas armas são também as principais responsáveis pelo nosso sofrimento, pois quando nos recusamos a ver a verdade, quando nos escondemos atrás de máscaras e disfarces, estamos nos condenando a uma vida de mediocridade. A estrutura da nossa psique, com seu id, ego e superego, é um campo de batalha permanente. O id, com seus desejos primitivos e instintivos, luta contra o superego, com suas exigências morais e éticas. E o ego, esse pobre ego, tenta encontrar um equilíbrio entre essas duas forças opostas. Mas é exatamente nessa luta que reside a oportunidade para o crescimento. Quando nos permitimos observar essa luta, quando nos permitimos ver as forças que nos movem, podemos começar a tomar controle sobre nossas vidas. Podemos começar a escolher, em vez de ser escolhidos pelas forças inconscientes. Podemos começar a criar, em vez de ser criados pelas circunstâncias. Mas essa é uma jornada difícil, uma jornada que exige coragem e determinação. Exige que nos permitamos mergulhar nas águas turvas do nosso inconsciente, sem medo de encontrar os monstros que habitam lá. Exige que nos permitamos ver a verdade sobre nós mesmos, mesmo que essa verdade seja dolorosa. Pois a busca pelo autoconhecimento não é um passeio de domingo. É uma luta contra nós mesmos. É uma luta para libertar nossos desejos, para desvelar nossos medos, para desmascarar nossas ilusões. É uma luta para se tornar quem somos, em vez de continuar a ser quem os outros querem que sejamos. E é apenas ao vencer essa luta, ao vencer a nós mesmos, que podemos alcançar as conquistas extraordinárias. Pois é apenas ao conhecer a nós mesmos que podemos começar a criar nossa própria vida, em vez de ser criados pelas circunstâncias. É apenas ao conhecer a nós mesmos que podemos começar a viver de verdade. Mas o que significa conhecer a nós mesmos? É fácil dizer, mas difícil de fazer. Pois o eu é um labirinto de ruas escuras e sinuosas, onde a luz da consciência raramente penetra. É um campo de batalha onde forças opostas se enfrentam, onde o desejo e a razão, o prazer e a culpa se digladiam em uma luta sem fim. É um abismo profundo,
onde a menor pedra jogada pode criar ondas que alteram a paisagem da alma. E, no entanto, é apenas ao mergulhar nesse abismo que podemos encontrar a chave para as conquistas extraordinárias, pois é apenas ao enfrentar o nosso próprio inconsciente que podemos começar a libertar as forças criativas que nele se escondem. É apenas ao superar as resistências e as defesas que nos impedem de nos conhecer que podemos começar a criar a nossa própria realidade. Mas como fazer isso? Como penetrar nesse labirinto sombrio e encontrar a saída? A resposta é simples: pela autoobservação implacável, pela vontade de olhar para dentro, de enfrentar o que está escondido, de aceitar o que é, pela disposição de questionar tudo o que sabemos, de duvidar de tudo o que cremos, pela capacidade de suportar a dor e o sofrimento que vem da confrontação com o nosso próprio eu. Pois a verdade é que não somos o que pensamos ser. Somos muito mais do que isso. Somos um complexo de forças e desejos, de medos e sonhos, de impulsos e repressões. Somos um campo de forças em constante movimento, onde a ordem e o caos se entrelaçam em uma dança eterna. E apenas ao aceitar essa complexidade, essa ambiguidade, que podemos começar a encontrar a nossa própria verdade. Mas isso é fácil de dizer, difícil de fazer, pois a nossa mente é um mestre da dissimulação, um artista da ilusão. Ela nos faz acreditar que somos o que não somos, que queremos o que não queremos, que precisamos do que não precisamos. Ela nos faz criar uma máscara, uma fachada, uma persona que esconde a nossa verdadeira identidade. E apenas ao desmascarar essa máscara que podemos começar a encontrar a nossa própria essência. Mas essa essência é ela mesma um produto da repressão, um resultado da luta entre o id e o superego, ou é algo mais, algo que transcende a dialética entre o desejo e a moralidade? É aqui que entra em cena o ego, o mediador, o negociador, o que tenta conciliar as demandas do id com as restrições do superego. Mas será que o ego não é também um produto da repressão, um resultado da nossa necessidade de se adaptar ao mundo exterior? E o que dizer daquelas forças que trabalham em segredo, que operam fora do alcance da nossa consciência? Os mecanismos de defesa que nos protegem da dor e do sofrimento, mas que também nos impedem de acessar a verdadeira natureza do nosso ser. A repressão que nos esconde a verdade sobre nós mesmos, mas que também nos permite funcionar em sociedade. A negação que nos permite ignorar o que não queremos ver, mas que também nos impede de enxergar a realidade. E o que dizer daquelas vozes que sussurram em nosso ouvido, que nos fazem duvidar de nós mesmos, que nos fazem questionar a nossa própria identidade? São elas a voz da razão? Ou são elas a voz da nossa própria neurose? E como distinguir entre uma e outra? É aqui que a busca pelo autoconhecimento se torna uma tarefa hercúlea. É preciso desenterrar as camadas de repressão, de negação, de racionalização para chegar ao cerne do nosso ser. É preciso enfrentar os nossos medos, os nossos desejos, as nossas fantasias, para descobrir quem somos realmente. E é aqui que a maior parte das pessoas fracassa, pois é mais fácil viver em uma realidade construída, em uma realidade que nos protege da verdade. Mas você que busca conquistas extraordinárias, você que deseja desvendar o inconsciente, você precisa estar disposto a enfrentar a verdade. Você precisa estar disposto a se despedir da sua persona, da sua máscara, da sua fachada. Você precisa estar disposto a se encontrar com o seu próprio medo, com a sua própria dor, com a sua própria vergonha. Pois é apenas ao enfrentar a verdade que você pode começar a construir uma identidade autêntica, uma identidade que não seja baseada em mentiras e em ilusões. E é aqui que a questão do desejo entra em cena. Qual é o seu desejo mais profundo? Qual é o seu desejo mais secreto?
É o desejo de sucesso, de dinheiro, de poder? Ou é o desejo de ser amado, de ser aceito, de ser compreendido? Ou é o desejo de libertar-se das amarras da sociedade, de viver de acordo com as suas próprias regras? Qualquer que seja o seu desejo, é importante lembrar que ele é uma expressão do seu inconsciente. É uma expressão do que você realmente é, do que você realmente deseja. E é aqui que a busca pelo autoconhecimento se torna uma busca pela liberdade. É aqui que você pode começar a se libertar das amarras da sociedade, das expectativas dos outros, das suas próprias limitações. Mas para alcançar essa liberdade, é necessário confrontar o guardião mais feroz de nossas prisões internas, o superego. Este tirano interior, que nos impõe suas leis e expectativas, é o maior inimigo da nossa autonomia. Ele nos diz o que é certo e errado, o que é aceitável e o que não é, e nos castiga com sentimentos de culpa e vergonha quando não obedecemos às suas ordens. Mas quem é esse superego, senão um reflexo das vozes autoritárias que nos rodeiam desde a infância? É o pai, a mãe, o professor, o padre, que nos disseram o que fazer e como ser, e que agora habitam em nosso interior como uma consciência moralizadora. E é aqui que o inconsciente entra em cena, como o arquivo secreto de nossos desejos mais profundos e recalcados. É aqui que encontramos as razões pelas quais nos comportamos de certa maneira, pelas quais escolhemos certas pessoas ou atividades, pelas quais nos sentimos atraídos por certas coisas. É aqui que descobrimos que nossas escolhas não são tão livres quanto pensamos, que estão condicionadas por forças que não compreendemos. E é aqui que podemos começar a desvendar os fios que nos ligam às nossas criações, aos nossos relacionamentos, às nossas carreiras. Mas para chegar a este ponto, é necessário atravessar o Vale da Sombra, onde habitam nossos medos, nossas inseguranças, nossas fraquezas. É necessário confrontar o que nos faz sentir vergonha, o que nos faz sentir culpa, o que nos faz sentir pequenos. É necessário olhar de frente para o que nos faz fugir, para o que nos faz nos esconder atrás de máscaras e disfarces. Pois é apenas quando enfrentamos o que nos assusta que podemos começar a libertar-nos de seus grilhões. E é aqui que a repressão entra em cena, como o mecanismo de defesa mais comum que utilizamos para evitar a dor e o desconforto. Repressão que nos faz esquecer, que nos faz negar, que nos faz ignorar o que não queremos ver. Repressão que nos impede de olhar para dentro, de nos conhecer de verdade, pois é mais fácil esquecer, mais fácil negar, mais fácil ignorar do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Mas é justamente esta verdade que nos liberta, que nos permite ser quem realmente somos, que nos permite viver de acordo com nossos desejos mais profundos. E assim, a busca pelo autoconhecimento se torna uma luta contra a repressão, contra o superego, contra as vozes que nos dizem o que fazer e como ser. É uma luta para descobrir quem somos, o que queremos, o que nos faz felizes. É uma luta para libertar-nos das amarras do passado, das expectativas dos outros, das nossas próprias limitações. É uma luta para encontrar a nossa verdade, a nossa essência, o nosso eu mais profundo. Agora, se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém. E por você ter assistido até aqui, muito obrigado.